Nossa terra, nossa gente. Toda quinta-feira, você sabe, a gente tem um encontro aqui com esse podcast, um dos podcasts do Preto no Branco, que a gente tem no decorrer da semana. Você lembra que na segunda-feira é com o Celso Romanquife, de olho no esporte. Na terça é o Miguel Dias com o Batendo o Guizo, o veneno da política. Na quarta é a Juliette Manfrim com o Diálogos com a Ju. Na quinta é comigo, Jadir Zimmermann e o Nossa Terra, Nossa Gente. Na sexta, o Miguel Dias de volta com mais um episódio sempre do Batendo o Guizo. E no sábado, para quem tem dúvidas na questão de direito, a Juliette Manfrim conduz o Seu Direito em Análise, trazendo advogados aqui para tirar as dúvidas dos nossos internautas. Mas hoje você deve estar estranhando esse cenário aí, né? Futurista, né? Você deve reconhecer o filme Matrix, uns 20 anos atrás. Muita gente assistiu esse filme baseado em ficção científica. Mas é uma ficção científica que tem muito a ver com algo que nós estamos vivendo atualmente. E esse é o tema que nós vamos tratar hoje. Inteligência artificial. Se você não ouviu esse termo ainda, você vai ouvir cada vez com mais frequência daqui para frente. E nós vamos trazer aqui um profissional que atua nessa área, o Christopher, que é cientista de dados, que vai bater um papo conosco, tirando dúvidas, esclarecendo fatos sobre o que é inteligência artificial e o que ela vai impactar nas nossas vidas. Acompanhe aí. Acompanhe a partir de agora mais um podcast do Preto no Branco. Programa de hoje, Nossa Terra, Nossa Gente, com o jornalista Jadir Zimmermann. Hoje nós recebemos aqui no nosso estúdio de podcast, ele que é cientista de dados, o Christopher Werner Goldman. Seja bem-vindo, Christopher. Obrigado. E o tema que a gente vai tratar hoje, você já percebeu pelo cenário, né? É inteligência artificial. Essa palavra que está na boca de todo mundo, da imprensa, que está se falando cada vez mais, professores preocupados, como que vão fazer com os alunos, e a gente vai tratar justamente desse tema interessante. E eu gostaria, Christopher, começar, você que trabalha com dados, o que diferencia a inteligência artificial de outros tipos de programação? Cara, essa é uma parada muito interessante. Primeiro é um prazer estar aqui, tá? Muito obrigado pela oportunidade de falar para o público do Preto no Branco. Acho que é uma satisfação muito grande, cara. E para falar uma parada que eu amo de paixão fazer, tá? Faz 4 anos que eu tenho a minha empresa, a Coredata, especializada em análise de dados. E quando a gente olha para esse mundo da programação, construção de software, e olha para o mundo de IA, é 2 mundos totalmente diferentes, né? Primeiro, programação, desenvolvedor, na grande maioria são pessoas que precisam seguir uma receita de bolo. Então, um analista de negócios ou um analista de sistemas define o que esse programador tem que fazer. Vamos lá, chutar, um sistema para controlar notícias, por exemplo, para fazer publicação automática de notícias num blog. Então, alguém fez todos os requisitos, entregou para esse programador, e esse programador simplesmente vai trabalhar em cima daquilo, vai desenvolver em cima daquilo, e pronto, ele não foge muito dessas questões. Obviamente, tem particularidades e particularidades. Vou fazer um sistema web, vou fazer um sistema disso. Mas assim, via de regra, um programador que desenvolve software, trabalha com desenvolvimento de software, seja ele mobile, seja ele web, seja ele desktop, seja o que for, ele vai seguir essas regras, tem algumas coisas, algumas metodologias que ele segue. Já a galera, vamos chamar assim, quem trabalha com ciência de dados, já não é programador, ou não é dito como programador, são ou analistas ou cientistas. Né? Analista de dados, cientista de dados. Uma coisa muito interessante de se dizer também que, enquanto os programadores vêm da escola de computação, a grande maioria dos cientistas de dados vem da escola de matemática. Certo. Então,
São profissionais distintos, galera distinta, porque o cientista ou quem trabalha com machine learning ou a inteligência artificial, eles precisam ter muito mais competências, muito mais skills, né? Que a gente chama de hard skills, né? Ou seja, conhecimentos muito técnicos acerca da construção de uma tecnologia muito específica e que eu vou te dizer que ela não é nova. Ela não é nova. Na década de 60 a galera já discutia inteligência artificial. Mas são profissionais realmente totalmente distintos. Eu diria, inclusive, que é muito mais fácil você pegar uma pessoa, por exemplo, que tem, sei lá, um conhecimento gigante de regra de negócio, de como funciona um banco, por exemplo, e ensinar esse cara a ser um analista de dados, do que pegar um programador, ensinar como funciona um banco para ele ele ser um analista de dados. Então são profissões bem distintas, mas todas dentro do guarda-chuva gigantesco que é a tecnologia, né? Agora, como que você entrou nesse campo da IA e o que te motivou a entrar para trabalhar na área de inteligência artificial? Cara, eu brinco assim, como empreendedor, eu não gourmetizo em empreender. Tem muita gente que gourmetiza em empreender. Não, porque um dia eu acordei e eu tive um sonho assim, e eu fui iluminado e eu abri uma empresa para transformar o mundo. Não, eu queria pagar boleto, começa aí. Foi pagar por as isso. contas. Eu queria pagar as contas. O que aconteceu? Eu saí de uma empresa onde que eu era gestor de tecnologia há pouco mais de 6 anos e saí para tentar algumas coisas, deram errados, e eu falei para minha esposa, eu vou meter a cara. Eu vou empreender e vamos ver o que vai dar. Até então eu era e a minha facilidade em ser cientista, embora a minha formação de base é análise de desenvolvimento de sistemas, mas eu era gestor, então eu era muito mais voltado à gestão do que à área técnica. Certo. Né? Então, eu sempre trabalhei muito com análises de uma maneira geral, analisando número, vendo números, que é o que a própria gestão exige que você faça, né? Então, durante muito tempo eu fiz isso. E quando eu resolvi empreender, que eu comecei a estudar os gaps de mercado, inicialmente eu fui para o BI, que as pessoas conhecem como BI ou como Business Intelligence, que é análise de dados que, assim, seria obrigatório para todas as empresas, mas que 95% delas não fazem, que seria o mais básico da parte de análise de dados. Então nós começamos por ali, e depois de um tempo, aprofundando o conhecimento mais técnico daí, eu comecei a me aprofundar tecnicamente, eu fui me especializar em ser um cientista de dados, muito olhando para onde o mercado estava caminhando. Certo. Né? E eu acertei no tiro, digamos assim, né? Porque final do ano passado, metade do ano passado, nós tivemos aí o que eu chamo de o advento do ChatGPT, que, digamos assim, revolucionou o mundo como nós conhecemos ele hoje, ou pelo menos ainda vai revolucionar muito nos próximos anos. Tem algum projeto que você tenha desenvolvido assim, que tenha tido, de repente, um impacto direto na vida das pessoas? Ou são projetos mais específicos para a empresa? No nosso caso, a gente trabalha com projetos específicos para a empresa. Nós temos muitos projetos em desenvolvimento, inclusive, de IAs generativas, como o ChatGPT, mas para funções específicas, mas todos dentro do contexto de grandes corporações. Certo. Então hoje nós não desenvolvemos nada focado no público geral, mas sim em grandes corporações. Ou seja, a empresa, a corporação, contrata o serviço de vocês para analisar os dados deles e Exato. Entregar soluções. Exatamente. Eu falo sempre assim, qual pergunta você precisa responder na sua empresa hoje e você não está conseguindo? E é a partir disso que a gente começa. E isso é um novelo de lã. A gente vai puxar e só Deus sabe onde a gente vai chegar. Certo. Mas normalmente existem perguntas que são muito latentes dentro da empresa, ou dúvidas, ou questões que são muito latentes dentro das empresas, problemas que as pessoas tentam resolver e não conseguem resolver em grandes corporações, por exemplo. E quando eu digo grandes corporações, assim, empresas com faturamento de 1, 2 milhões ano, que no universo de empresas é praticamente nada, porque tem empresas que faturam bilhões. Certo. Né? Perdão, 1, 2 milhões mês. Certeza que tem algum gestor que tem que participar de uma reunião e esse cara gasta um dia inteiro montando uma planilha, ou montando uma apresentação, ou fazendo alguma coisa, pedindo informação para 300 pessoas diferentes para ele poder chegar numa conclusão que a diretoria precisa. Isso é muito natural nas empresas, inclusive nas empresas de bilhões, tá? Isso é muito natural de se acontecer.
E a partir disso que a gente começa, poxa, quanto custa a hora de um gestor de uma corporação dessa para o cara ficar montando planilha? Não é verdade? Então, nós olhamos para esses gaps, olhamos para essas perguntas que precisam ser respondidas dentro das empresas e as dificuldades que as empresas passam em ter informações internas e muitas das vezes informações básicas. Vamos lá, um fluxo de caixa, por exemplo, às vezes, e é ali que nós atuamos e é ali que nós entramos. Só que veja, até aqui isso não tem nada a ver com inteligência artificial. É pura e simplesmente análise de dados. É olhar para os números, interpretá-los e contar uma história. E onde que entra a inteligência artificial? A inteligência artificial entra quando a gente quer... a análise de dados, ela funciona do presente para o passado. Então eu quero, com base no que está acontecendo no meu presente e o que aconteceu no meu passado, traçar alguns objetivos. Uhum. A inteligência artificial, ela entra, em um dos cenários que ela entra, é quando eu quero prever o futuro. Né? Então, com base em um comportamento passado, eu quero criar modelos, eu quero criar algoritmos que me ajudem a prever o futuro. Vamos dar um exemplo. Eu tenho uma indústria que produz um determinado produto e eu quero prever qual vai ser a minha produção nos próximos 5 anos se X fatores acontecerem olhando em comparação com os últimos 5 anos. A gente utilizando machine learning, que é um dos pilares da inteligência artificial, a gente consegue responder essas perguntas. Obviamente que com uma precisão de 100% é praticamente impossível, certo, mas com uma grande acurácia de pelo menos falar assim, tem uma alta probabilidade de você atingir esse número. Agora, assim, como toda tecnologia, eu imagino que a inteligência artificial também tem as suas limitações. Uhum. Quais que são, o que você vê como desafios que a inteligência artificial ainda tem a superar? Uma coisa que eu gosto de falar sempre é que as pessoas entendem o que a gente tem hoje como inteligência artificial, mas não é bem assim. Inclusive eu falo assim, o hype ou o nível de empolgação que as pessoas estão com o ChatGPT ou com o Midjourney ou com qualquer outra IA generativa que está disponível no mercado hoje, o quão mais empolgadas essas pessoas estão é inversamente proporcional ao nível de conhecimento que elas têm sobre como essas tecnologias funcionam. Ficou complexo? Ficou. Deu uma enrolada. Acho que você vai ter que explicar melhor essa parte. Quanto mais as pessoas se empolgam, menos elas sabem sobre como isso funciona. Ah, certo. Entendeu? Às vezes você senta, vai conversar com um aluno que está na faculdade, cara, porque eu entrei no ChatGPT e eu pedi para ele fazer um negócio para mim, ele fez e me deu pronto, cara. A primeira coisa, ChatGPT, quando eu falar ChatGPT, eu estou me referindo a todas essas, né? Que fazem o mesmo. É porque o ChatGPT é o que as pessoas mais estão falando, né? Ela não é criativa, ela não é inteligente, ela não é inovadora. Se você cometer um erro numa pergunta, a resposta já vem... Exatamente. Que vem muito do termo shit in, shit out, né? Uhum. Ou seja, quanto pior a pergunta que você faz, pior a resposta. Tão ruim será a resposta. Mas assim, essas tecnologias que existem hoje, elas não têm a capacidade de criar nada novo. Elas não têm a capacidade de emular sentimentos, elas não têm a capacidade de inovar, de inventar. O ChatGPT não tem a capacidade, por exemplo, de analisar o seu próprio código e criar uma versão melhorada dele mesmo. Uhum. E daí entra na barreira que você perguntou, né? As IAs que existem no mercado hoje, elas são totalmente dependentes de seus criadores. Para que elas evoluam, os seus criadores precisam evoluir seus conhecimentos e implementar em versões novas delas. Isso é justamente o que eu iria perguntar na sequência. Eu iria perguntar como que o aprendizado da máquina contribui para o desenvolvimento da IA. Então não existe o aprendizado da máquina. O aprendizado da máquina existe, mas é que assim, ela não tem a capacidade, porque, vamos lá, como que funciona o processo de aprendizado de uma máquina? Você fornece um conjunto de informações, um conjunto de dados ou um conjunto de conhecimento para essa IA e ela vai treinar em cima daquilo. Então, quando o ChatGPT te dá uma resposta, não é que ele foi criativo, ele simplesmente viu aquela mesma combinação de palavras inúmeras vezes e, estatisticamente, aquela é a resposta mais correta possível. Perfeito. Por trás é tudo estatística. Tudo estatística. Então, estatisticamente... Por isso você falou no começo lá de que o profissional de matemática... Exatamente.
se dá melhor do que o profissional de computação. Exatamente, exatamente. O profissional de computação ele é muito mais processual naquilo, né? E o profissional de matemática ele acaba sendo muito mais criativo e, obviamente, sabe... Exatamente. Mas voltando a essa questão, então, uma resposta que o ChatGPT te dá, por mais maravilhosa que ela seja, por mais surpreso que você fique com a resposta que ele deu, e eu vou te dar um exemplo. Eu sou palestrante em igreja, então eu falo nas igrejas, e eu queria escrever algo sobre o amor de Cristo ao morrer na cruz pelas pessoas. E eu pensando, eu falei, o que será que eu vou conseguir extrair do ChatGPT disso? E eu fiz um discurso onde que eu falava algumas coisas sobre amor, e falava sobre a morte de Cristo, né, ao dar a sua própria vida, e pedi para o ChatGPT me dar uma resposta, me dar um esboço de algo para falar. E ele começou assim: antes de qualquer coisa, nós precisamos definir filosoficamente o que é o amor. E eu olhei para aquilo e eu falei, caraca, tipo, é uma parada assim que você não esperava que uma máquina... E daí isso leva as pessoas erroneamente a crer que existe uma inteligência de fato por trás disso, mas não tem. É tudo... Ele simplesmente viu inúmeras vezes a mesma coisa. Dentro do treinamento, essas palavras possuem um peso maior, e na hora de fornecer a resposta, ele junta isso e te dá essa resposta. Christopher, te interrompendo, isso que você acaba de falar me faz concluir que uma teoria minha, teoria não, uma interpretação que eu faço da sigla IA, corrobora com o que você acabou de falar. Eu considero que o mais correto seria, em vez de inteligência artificial, inteligência acelerada. Porque, na verdade, não tem nada de artificial nessa inteligência que os mecanismos nos fornecem. É tudo criação humana, né, que está num banco de dados que a IA tem uma acessa numa velocidade humanamente impossível de ser comparada e te dá uma resposta. Então, por isso que eu sempre digo assim, a sigla deveria se chamar, IA deveria ser chamado de inteligência acelerada, ao invés de artificial, não é mesmo? Eu acho a sua colocação muito interessante, porque quando a gente imagina, eu falo de inteligência artificial, o próprio conceito por trás disso, e daí a gente poderia ficar horas aqui discursando filosoficamente sobre o que é, o que não é, mas o próprio conceito diz em emular pensamentos humanos, a IA ter a capacidade de realizar as mesmas coisas que o cérebro humano faz. Mas não é bem assim. Ela de fato é acelerada, porque, vamos dar um exemplo, dentro da minha área de conhecimento, eu estou escrevendo um trecho de código, por exemplo, e eu encontrei um erro. Eu não estou conseguindo sair daquele erro do trecho de código que eu estou escrevendo. Eu pego aquilo lá, dou um Ctrl+C, dou um Ctrl+V no ChatGPT, em segundos ele me dá a resposta. Agora imagina se eu fosse para o Google, pesquisar, até eu encontrar, testar várias coisas que eu encontrei, quanto tempo eu levaria? Então, de fato, ela acelera. O que leva à minha outra colocação, que é assim, usem isso. Tem muitas pessoas e muitos profissionais da área de tecnologia com receio sobre isso. Mas eu digo, usem essa tecnologia. Você está entrando justamente na próxima questão, que fala sobre mercado de trabalho. A inteligência... Nossa, hoje está... Será que não é aí em cima, Jadir? Não, mas por quê? Vou tentar levantar ele um pouquinho mais. Oi. Oi. Eu vou trocar o cabinho. Começou bem. Primeira vez é assim. Não tem que ser. E não é ao vivo. Verdade. Esse aqui é um gravador também? Esse é o nosso backup. Se tudo der errado... Tem esse cara aqui? Tá certo. Não, eu já perdi entrevista por causa de problema de gravação. Você ouvindo no fone, tá tudo certo. Quando você abre o arquivo, ele tá com problema. Bah! Aí... Só que nós resolvemos, formatamos a máquina.
mas a qualidade ela é inferior ao microfone de lapela, né? É inferior. Mas é melhor ter uma É melhor do que nada, né? do que nada. Você ter a imagem lá e não poder usar. Beleza? Vamos levantar um pouquinho mais o microfone, por gentileza? Aí, ó. Aqui? Aí, Tá funcionando bem? tá funcionando. Tá gravando, tá? Tá. Então, Christopher, sobre a questão do mercado do trabalho, justamente eu iria entrar nessa questão agora. Dizem que as pessoas não serão substituídas pela inteligência artificial. Elas serão substituídas por outras pessoas que se aprimoraram na inteligência artificial. É isso mesmo? Veja bem, é mais complexo do que isso. Mais complexo. Por quê? Eu digo assim, em várias palestras eu repito a mesma frase que é: isso é o Christopher falando, é a minha concepção, certo. tá? Nós estamos vivenciando uma transição de eras, tá? Estamos saindo da era da indústria 4.0 e entrando na era da inteligência artificial. Ou, para alguns, a era da indústria 4.0 está embarcando na era da inteligência artificial. Apesar de tudo isso que a gente falou, né, durante um tempo as pessoas de fato não serão substituídas por máquinas. Isso não vai acontecer. Mas a Revolução Industrial, por exemplo, nos mostra que as pessoas tiveram que aprender muitas coisas novas, né? Muitas pessoas perderam seus empregos para máquinas e tiveram que aprender a executar atividades novas. Muitos se tornaram, talvez, o cara que faz a manutenção da máquina. No caso da IA, não é bem assim as coisas, né? Você tem equipes de programadores e que exigem conhecimentos extremamente técnicos para trabalhar com isso. Porém, nós, meros mortais, as pessoas que trabalham no dia a dia usando essa tecnologia, durante muito tempo nós teremos o nosso trabalho acelerado por essas tecnologias. Quando eu falo muito tempo, assim, eu estou falando muito tempo. Tem gente que fala, não, daqui 2 anos vai ter grandes substituições. Não vai. Lembra que eu te falei que a IA não tem capacidade de criar uma versão dela melhor? Uhum. E enquanto nós estivermos dependentes de conhecimento humano, essa evolução, embora apoiada pela própria IA, porque ela consegue fazer isso, ela acelera tempos de pesquisa, ela faz muitas coisas novas. Faz você economizar tempo. Né? Exatamente. Então, hoje um pesquisador que gastava 100 horas numa pesquisa, ele vai gastar 10 horas numa pesquisa com uma qualidade superior. Certo. Né? Mas eu vejo que, assim, durante muito tempo, as pessoas serão separadas em basicamente 2 públicos, tá? O público que vai se tornar profissionais de alto desempenho, que vão usar esses tipos de tecnologia para ser profissionais melhores e automaticamente mais disputados pelo mercado de trabalho, né? Serão as pessoas que terão melhores remunerações, são as pessoas que mais vão se destacar no mercado, porque vão aprender a usar muito bem essas tecnologias, e terão aquelas pessoas que ficarão pelo caminho. Infelizmente tem. E durante muito tempo, muitas profissões não têm como ser substituída. Olhando tecnicamente hoje, por exemplo, não existe como substituir o borracheiro. Não tem como substituir o pedreiro. Não tem como substituir o marceneiro. Tem muita coisa que ainda não tem como substituir. Certo. Daqui 10 anos, de fato, eu não sei como vai ser as coisas. Né? Christopher, justamente pelo fato de nós não conhecermos ainda, não se sabe ainda qual que vai ser profissões novas que certamente vão surgir. E já estão surgindo, né? E atuais vão desaparecer, provavelmente. Mas isso sempre foi assim. Tem uma historinha que eu gosto de contar, que casa com isso, com essa linha de raciocínio. Londres, na época dos cavalos e das carruagens, antes do automóvel, tinha um emprego lá que era o pessoal que recolhia os cocô dos cavalos nas ruas. Imagina, Londres, a capital, cheio de cavalos e carruagens, quanta matéria orgânica que não ficava nas ruas daquela cidade. Com o surgimento do automóvel, não tinha mais cocô para ser recolhido, automaticamente essas pessoas ficaram, essa profissão se extinguiu. Mas surgiram outras. Apareceu o mecânico, o autoelétrico, enfim. O borracheiro. O borracheiro que você acabou de citar. Enfim,
Com a inteligência artificial vai ser mais ou menos esse processo, né? É aí que entra a questão do que eu falei que é mais complexo do que isso. Vai ter muitas Você sempre pessoas... complexando mais. É, né? mais. Tem muitas pessoas que, ao meu ver, não vão evoluir. Certo. Não vão conseguir. E daí entra uma discussão que já não é de agora, a nível de humanidade, que fala bem assim, algumas pessoas simplesmente não serão produtivas para a sociedade, porque elas não terão como ser produtivas. E daí tem uma coisa que se fala, que é o salário universal. Quanto uma pessoa precisa receber para viver? E eu diria que nós estamos muito mais próximos disso quanto nunca tivemos na história da humanidade. Que é onde você vai ter parcelas inteiras da população sem serem pessoas produtivas. Mas espera aí, você está querendo dizer que a inteligência artificial vai aumentar as desigualdades sociais? Sim. De uma maneira... ela vai nivelar muito as camadas mais baixas, aí depende muito dos nossos governos, e daí, infelizmente, a gente pode ter lados muito bons ou muito ruins, depende, mas assim, a tendência... Isso, de novo, gente, é o Christopher falando, é a minha visão e do que eu estudo, do que eu vejo. Nós vamos ter os CEOs de grandes corporações cada vez mais ricos, tá? As pessoas que atuam em grandes corporações cada vez assumindo destaque maior, as grandes corporações cada vez mais assumindo destaque a nível global, talvez até interferindo em governos. Sabe aquele universo cyberpunk, onde que grandes corporações que na verdade manda por trás das coisas? Eu diria que nós estamos caminhando por isso, mas eu não diria que estamos caminhando para um futuro apocalíptico ou catastrófico, tá? E as massas, vamos chamar assim, a grande maioria das pessoas, elas vão ser niveladas para um nível assim, onde é confortável viver, entendeu? É confortável viver. Até porque essas tecnologias que estão saindo agora, para vocês terem uma ideia, em Israel existe uma pesquisa apoiada por inteligência artificial para o desenvolvimento de carne sintética. Eu não vou me lembrar dos valores exatos agora, mas... a proporção é mais ou menos essa. Quando eles começaram a pesquisar, custava 3 milhões de dólares o quilo da carne sintética. Hoje custa o equivalente a 30 dólares para produzir 1 quilo de carne sintética. Então, assim, imagina uma produção dessa em larga escala, em grande escala. É possível, sim, resolver problemas como a fome no mundo. Lógico, de novo, a gente vai entrar em discussões filosóficas aqui que entra a ética, que entra exatamente. Um monte de coisa, né? Mas eu diria que o meu filho que tem 6 anos, ou as minhas filhas gêmeas que têm 3 aninhos, não vão comer carne como a gente come hoje. Vão se alimentar de alimentos sintéticos. E a tendência do mundo é isso. É caminhar para isso, é caminhar para essas coisas. Já existem, inclusive, experimentos bem avançados, aquelas comidas que os astronautas levam em cápsulas, porque não pode tomar muito volume, enfim. Eu acho que eu concordo contigo que isso aí vai avançar muito nessa parte da Nos próximos 10 anos, eu diria assim, a humanidade ela vai presenciar revoluções muito grandes. Ela vai experimentar e numa velocidade muito grande. Então, assim, o que levou centenas de anos para ver de evolução, vamos lá, se a gente for falar de qualidade de vida, hoje nós, eu, você, temos uma qualidade de vida melhor do que os reis tinham, né? Vamos lá, o rei Ricardo Coração de Leão, que tentou reconquistar Jerusalém de Saladino, pô, eu adoro história. Esse cara teve uma qualidade de vida, ou viveu em condições muito mais precárias do que nós vivemos hoje. Certo. Esse cara podia morrer de pegar uma gota, que é nada pra gente hoje. Você vai na farmácia, você compra, você trata esse trem em casa, entendeu? Esse cara, se ele tivesse uma dor de barriga, um piriri muito violento, ele poderia morrer. Exato. Tanto é que as pessoas viviam aí até os 40 anos. Exato, mas quantos anos levou para as pessoas saírem daquela qualidade de vida para que nós temos hoje? Exato. Nos próximos 10 anos, nós vamos ter saltos gigantescos em proporções talvez maiores do que esse que a gente acabou de falar. Agora, vamos voltar para o presente. Na tua opinião, quais que são, assim, no momento, as ferramentas de IA que mais estão se destacando? Eu apoiaria basicamente, existem outras, mas o ChatGPT, obviamente, tá?
talvez das empresas de IA seja inclusive a que tem o maior valor de mercado hoje. Né? O Google lançou o Bard, que é uma excelente inteligência artificial que tem um diferencial do ChatGPT, que ela tem a capacidade de fazer buscas naquele momento na internet. Já está funcionando no Brasil? Já está funcionando no Brasil. Já está funcionando no Brasil. Não, é free até uma certa cota lá. Certo. Como o ChatGPT também, Como né? o ChatGPT também. A Microsoft também tem um instrumento deles, né? A Microsoft investiu no ChatGPT. Alguns certo. milhões de dólares. A Microsoft tem, junto com o GitHub, um outro cara chamado Copilot, que ajuda programadores, dá uma velocidade de desenvolvimento gigantesca. Tá? E tem a geração de imagens aí, que é o Midjourney, que o que você faz lá, cara, é sensacional. Sabe que eu já tentei aprender esse Midjourney, eu me bati lá, eu desisti. Criei até umas coisinhas, mas bem feinhas as imagens saíram. De novo, vai muito... esse tipo de tecnologia para geração de imagens, os conhecimentos que ela exige... perdão, deixa eu reformular. Essas IAs para geração de imagens depende de níveis de detalhes muito grande na hora de você escrever o prompt, né? Que as pessoas falam o em prompt. texto. Exato. E me permita fazer um paralelo Claro. aqui, falando de prompt. Galera, não cai nessa conversa da internet aí de curso de prompt, tá? Pelo amor de Deus, gente, não faz isso. Tá? Mas é baratinho, 30 pila, Não, 25. cara, não. Eu brinco assim, ó. Todo dia acorda o ligeiro e o trouxa. Eles só precisam se encontrar para dar negócio. Pra dar negócio. E cada vez que você compra um curso desse, cara, me desculpa, mas não faça isso. Você tá dando dinheiro para uma galera que só tá aplicando golpe. Não existe o prompt perfeito. O prompt perfeito é aquele que você escreveu com as suas palavras. que você precisa. Exatamente, né? Exatamente. Engenheiro de prompt, tá aí uma profissão que diz que tá saindo agora. Engenheiro, cara, pelo amor de Deus, para com isso. Mas além desses dois, ChatGPT e o gerador de imagens lá, que eu esqueci o nome agora. O Copilot, né? O Copilot é uma outra, o Bard. Tem aquele um que imita a voz, né? Que o pessoal usa nas centrais de atendimento. Sim, eu esqueci o nome dele agora, mas assim, tem hoje, por exemplo, tem IAs que com 10 segundos, com 20 segundos da nossa voz, você pega lá uma música do Leandro e Leonardo, por exemplo, Você e fala, cantando. põe a minha voz lá, ele vai botar a tua voz lá, você vai sair cantando, cara. Lógico, não tem um nível de perfeição, tem uma série de... Ainda existe uma série de complicações. Você sabe, uma questão que me preocupa muito com relação à inteligência artificial, nós até estreamos agora um quadro aqui no Preto no Branco para desmascarar postagens fakes. Então aquelas postagenzinhas que tem nos grupos de WhatsApp, que muita gente acredita, infelizmente, a gente pega, separa e investiga aquela situação e traz depois, mostrando como que nós chegamos à conclusão que aquela informação é inverídica. Mas até as fake estão ficando muito aprimoradas com a inteligência artificial. Você veja aquela imagem que escandalizou o mundo do Papa vestindo um casaco branco, a outra do Trump sendo preso na rua. Perfeitas as imagens, praticamente perfeitas. Os caras, os especialistas... Deepfake é o nome disso. Deepfake, que você pega uma imagem e põe a cara do sujeito e põe a voz do sujeito. Uma situação que ele nunca viveu. O que nós vamos enfrentar daqui para frente, por exemplo, em termos políticos, com tudo isso? É um abismo que a gente não consegue estimar o que vai acontecer. Porque, assim como muitas pessoas, a grande maioria, usa a inteligência artificial para melhorar o seu serviço, para melhorar como instrumento de trabalho, tem aqueles espírito de porco, que me desculpe o animal, né, que usam para fazer maldade. Eu falo, inclusive, você acha que a Al-Qaeda não tem seus programadores criando IA? Ah, com certeza. Você acha que o Estado Islâmico não está criando? Ao mesmo tempo que nós vislumbramos cenários extremamente lindos e maravilhosos, a gente pode presenciar cenários extremamente caóticos. Trágicos. Né? Então, assim, indo para essa questão do deepfake, por exemplo, e aquelas mulheres que tiveram
vídeos dela tendo relações com outras pessoas e que aquilo não é real. Que não era ela. Não era ela que estava ali. E imagina o estrago que isso pode causar num casamento, por exemplo, até que a verdade, sabe, até que explicar que focinho de porco na tomada. Exatamente. Então, assim, é muito perigoso. E isso vai além. Não só os deepfakes estão cada vez mais perfeitos, digamos assim, onde você de fato não consegue distinguir se aquilo é real ou não, embora está sendo criado IAs para combater essas outras IAs, digamos assim, né? Ou seja, para pelo menos você passar por um filtro e ela dizer, não, essa imagem foi gerada por uma IA, ela não é uma imagem real, ou essa imagem foi alterada. Está sendo desenvolvido. A mesma coisa está sendo feito para textos, por exemplo, né? Para pegar um texto, só que ainda é muito complicado. Por exemplo, existe uma IA que você fornece um texto para ela e ela te diz se aquele texto foi gerado por IA ou não. Mas alguns trechos de livros, alguns trechos da Bíblia, por exemplo, se você fornecer para ela, ela fala que foi gerado por IA. Porque a maneira com que as histórias foram escritas e contadas, ela ainda não consegue distinguir. Me diz um professor que tem 100 provas para corrigir, sem redações para corrigir, como é que ela vai saber se uma redação foi escrita pelo aluno ou não? Não, mas tem forma. Se ele conhece bem o aluno... Mas vamos lá, e essa ele galera... não vai escrever um texto... Não, mas e a galera que estuda EAD? E a galera que estuda EAD, que o professor não tem contato? Eu penso o seguinte, o professor vai ter que perguntar para o ChatGPT como que ele faz para cercar os seus alunos. Porque assim, o que me leva a outra grande questão dentro do contexto educacional, isso está virando um caos, tá? Isso já é discutido dentro do MEC, por exemplo, está virando um caos. Quais profissionais serão formados daqui para frente? Porque daí eu volto naquela questão, que a gente vai ter dois profissionais. Você vai ter o cara que vai usar aquilo para aprender de fato. Para melhorar e para crescer e para evoluir. Mas você vai ter o cara ensaboado. Vai fazer gambiarra. O cara que, por exemplo, eu só quero me formar nessa faculdade aqui, acabou. Aí você volta lá atrás, quando você foi no colégio, o professor de literatura, de língua portuguesa, te mandava ler os livros da literatura brasileira, Senhora, e assim por diante. Você tinha que ler para fazer a prova de interpretação, senão você simplesmente tirava zero. E hoje um livro, Camões, por exemplo, faça um resumo para mim, a IA te dá pronta, e cara. E aí você ainda define o tamanho do resumo que você quer. Exato. Se tu quer uma lauda ou quer 10 laudas, algo mais rebuscado. Exato. E daí vamos lá, né? O cara que é um pouco esperto, ele pega aquilo, lê, troca 2, 3 palavras, mexe pra lá, mexe pra cá, inverte algumas coisas, entrega, e que professor vai conseguir distinguir isso? O negócio é o professor fazer pro EAD não funciona, mas para quem tem aula presencial, faz os trabalhos todos em sala de aula. Todos em sala de aula, exatamente. Deixa o celular de lado. Mas e assim, só que de novo eu volto, né? Nos próximos 10 anos, o Elon Musk, por exemplo, tem uma empresa chamada Neuralink. Você vai implantar um chip e literalmente fazer download de conteúdo. E aí? Já tem até na visão. Na retina, você coloca um óculos aqui, é como se fosse uma espécie de um óculos, e você está vendo. Então, assim, a tecnologia está caminhando para alguns locais, e daí eu volto naquela questão, né? A nossa educação hoje, a maneira com que nós educamos, com o advento da IA, ela simplesmente no Brasil, ela já era defasada. A maneira com que as crianças, principalmente, são educadas, né? Os jovens são educados. Jovem, eu tenho 30 anos, pô. Também sou jovem, né? Mas, enfim, a maneira com que a galera... Há mais tempo. Eu sou jovem há mais tempo. Mas a maneira com que a galera que está entrando no ensino médio ou que está entrando numa faculdade é educada, se já era ultrapassada antes, agora, então... Eu vejo muita... Sabe, Christopher, muito... As pessoas muito preocupadas, assim, que os jovens vão deixar de pensar, de raciocinar. Aquele que quer ser relapso, vai ser. Agora, aquele que quer aprender, ele vai aprender com a inteligência artificial e com ou sem. Eu lembro da gente, por exemplo, eu tenho 50 anos, eu lembro os números de telefone do meu primeiro trabalho, dos lugares que eu ligava na época, como jornalista, ligava na prefeitura, ligava na delegacia de polícia, enfim. Tem vários telefones que eu lembro até hoje, porque eu memorizei eles. Mas hoje eu não sei o telefone de cor da minha esposa.
Por quê? Isso deixou de ser importante Sim. saber. Porque o telefone está na Tá na tua palma agenda, da mão. está na palma da mão. Exato. Então, deixou de ser importante você memorizar o número de telefone. Assim será, na minha interpretação, com a inteligência artificial. Você vai deixar de se preocupar com algumas coisas porque a inteligência artificial vai te dar essa informação quando você precisa. Mas daí volto Não naquela tem a questão... necessidade mais de você memorizar. Mas daí eu volto na questão dos dois tipos de pessoas. Claro, tem isso. Então, evidente. porque assim, hoje... Mas isso hoje, existe ou até mesmo, com ou sem inteligência? Então, mas é isso que eu ia falar. Até um tempo atrás, muitas das vezes as pessoas se obrigavam a aprender porque ela era obrigada a aprender aquilo. Tipo, nem que seja a base de bicuda, mas a pessoa vai Sim, aprender. você tinha que fazer o decoreba. Exato. Agora nem isso. Agora nem isso, entendeu? Nem isso vai acontecer. Então, assim, é por isso que eu digo, os governos terão um desafio no quesito educação muito grande. Obviamente que em contrapartida nós vamos ter muito mais gênios, digamos assim, que são as pessoas que vão pegar aquilo e vão ensinar. Cara, meu filho tem 6 anos, eu já ensino programação para ele. Entendeu? Lógico, de uma maneira muito lúdica, ainda é uma criança, mas eu já ensino para ele. Por quê? Porque eu vislumbro como vai ser quando ele tiver a minha idade. O mundo vai ser muito diferente. Crispo, vamos adiante. O cenário nosso, Matrix, um filme já que tem lá seus 20 anos, né? Em torno de 20 anos, Matrix, a trilogia. Ele já mostrava um cenário de uma guerra entre a máquina e o homem, e em que homens eram transformados em máquina. E depois disso, inúmeros filmes. Temos O Exterminador do Futuro, nós temos... Hoje há uma produção hollywoodana, de Hollywood, muito rica de situações de conflitos entre o homem e a máquina, porque a máquina aprendeu se melhorar e ultrapassou o homem. Você antes disse que isso não acontece, a máquina ainda não aprendeu a se melhorar. Mas pode vir a acontecer? Pode. É um risco para a humanidade, a inteligência artificial? É um risco. É um risco em qual sentido? Lembra que eu falei que hoje toda evolução da máquina depende de interações humanas. E quando a IA tiver a capacidade de gerar outras IAs? E daí eu falo assim, nem isso às vezes precisa chegar nesse nível, tá? Vou te dar um exemplo. Conhece o jogo Tetris? Uhum. Né, que desce os bloquinhos, E vai girando, vai pra descendo, encaixar. quando forma uma linha, aquela linha Certo. desaparece, Aham. e o seu objetivo não é deixar chegar até em cima. Para quem não conhece, basicamente, de uma maneira muito porca, esse é o A gente vai Tetris. mostrar, viu, Diego? Vamos buscar o Tetris no Google e vamos mostrar para quem não conhece como que funciona. para ilustrar para a pessoa Exato. entender o que você está falando. Foi criada uma IA para jogar Tetris. E sabe qual que é o comando que foi dado para ela? Não perca. Esse foi o Só comando. isso. Só isso, não perca. Foi ensinado a ela como jogar, funciona o obviamente, mas o objetivo, vamos chamar assim, o objetivo de vida da IA era não perder. Em várias sessões de treino da IA, ela não jogava. E isso despertou curiosidade nos cientistas, porque ela não jogava, ela não startava o jogo. E daí eles foram tentar descobrir por quê, e não jogar é igual a não perder. E essa IA ela simplesmente não aprendeu sozinha. Durante o processo de treino da rede neural, ela fez algumas ligações e que muitas das vezes nós cientistas não sabemos explicar como essas ligações neurais foram feitas, e ela chegou à conclusão que não jogar é igual a não perder. Entendeu o cenário, né? Agora vamos para um outro cenário. Vamos lá, vamos dar uma viajada um pouco. Imagina a ONU que cria uma inteligência artificial que vai monitorar toda a humanidade com a única finalidade dela é garanta que a humanidade seja feliz. E se essa IA chegar à conclusão que se não tem humanidade, Ela será feliz. ela será feliz. Ou a humanidade não é feliz por causa da própria humanidade. Então, se não tiver humanidade, eu não tenho problema para resolver. Você entende que ela não precisa, obviamente, que para chegar em cenários destrutivos,
essa IA precisaria ter acesso a coisas que ela não tem, de fato. Certo. Por isso que eu falei, vamos sonhar um pouco, vamos viajar. Mas veja que, às vezes, mesmo ela dependendo de humanos, um comando que foi dado de forma errada pode ser enviesado. Agora imagina quando essa IA tiver a capacidade de gerar outras IAs. E eu te falo, eu nem sei se eu quero isso, tá? Eu, como profissional de tecnologia, eu não sei se eu quero isso. Porque é extremamente perigoso. É extremamente perigoso, porque a gente literalmente não vai ter controle sobre o código, sobre o que está sendo gerado, sobre o que está acontecendo. Daqui a pouco o humano não vai mais entender o código. Exato. Existe essa possibilidade do humano simplesmente não entender o código que está sendo gerado. A IA criar uma maneira de codificar totalmente diferente, que só a máquina entende. Então, assim, Cristo, isso vai acontecer para ontem? Não, isso vai levar muito tempo. Existe uma coisa que chama-se AGI, ou Inteligência Artificial Geral, que ela teria, em tese, a capacidade de fazer isso, mas com a tecnologia que nós temos disponíveis hoje, ela está muito longe. Essa preocupação que alguns CEOs de grandes companhias tiveram a questão de meio ano atrás, pedindo, implorando para cessar um pouco os avanços na inteligência artificial. Você acha que isso é uma preocupação real ou era porque eles estavam atrás no mercado? Eu diria que é uma junção das duas coisas. Ela expressa o receio de muita gente, inclusive Steve Hawkins, por exemplo, ele falava que IAs não deveriam ser desenvolvidas em nenhum aspecto, tá? Mas IAs, não essas que nós temos hoje, muito mais evoluídas, né? Ele disse que isso não deveria acontecer, que a humanidade deveria tomar muito cuidado disso, que a humanidade não deveria se permitir ser dependentes desse tipo de tecnologia, embora nós estamos caminhando muito depressa para esse tipo de dependência. Por exemplo, você não sai de casa sem o celular. Você pode sair de casa sem a sua aliança, talvez. Vai apanhar da mulher, mas você sai. Mas você não sai de casa sem o celular. Não é todo mundo, cara. Se eu vou na padaria, da esquina de casa eu levo. Nós estamos cada vez mais e vamos nos tornar mais dependentes disso. Por isso que eu digo, e assim, é uma junção das duas coisas. Então, existem pessoas de fato preocupadas com isso, tá? E existem, obviamente, no meio, empresas que simplesmente querem alcançar. Só que daí leva-nos a outro ponto. Como controlar isso? Os governos vão regulamentar. Será que vão? Até vão, mas será que conseguem, de fato, regulamentar alguma coisa? Porque se eu quiser, eu construo alguma coisa num servidor dentro do meu escritório ali, que não está aberto para ninguém nunca vai saber o que eu estou fazendo. E eu posso estar construindo uma parada. Lembra que eu falei do Estado Islâmico ou da Al-Qaeda? Sim. Cara, pode estar construindo uma parada ou absurda. Um grupo que talvez nem exista ainda, né? Exatamente. Talvez um grupo que nem exista. Que hoje é anônimo. Exatamente. Então, assim, a gente literalmente não consegue saber. Eu, durante muito tempo, eu ainda defendo, com muitas e muitas e muitas ressalvas, uma IA com a capacidade de varrer a internet a nível global, todas as redes a nível global, buscando códigos potencialmente maliciosos ou buscando IAs maliciosas. Só que por que eu falei que eu tenho muitas ressalvas? Nós teríamos que abrir a nossa intimidade para essa IA de níveis que nós não estamos prontos para fazer isso. E, de novo, eu nem sei se eu quero. Perfeito. Eu não sei se eu quero governo sabendo como que porque, assim, nós vivemos num país livre hoje. Mas, vamos lá, países como a China, por exemplo, a Coreia do Norte, embora nem exista tecnologia nesse nível lá, mas você não quer o governo sabendo o que você fala dentro da sua casa. Certo. Né? E às vezes é só uma fala mal interpretada, inclusive. Então, assim, o cenário, ele é uma grande interrogação para mim, o futuro, tá? Ele pode ser muito bom, pode ser utópico, mas ele também pode ser distópico. Então a gente destrutivo. Exatamente, a gente não consegue saber. Obviamente que a humanidade ela é adaptativa e ela se adaptou ao longo de toda a sua história. Nós vamos nos adaptar a isso agora que algumas regras, alguns controles, algumas coisas
de fato precisam ser criadas. Em outros cenários, simplesmente algumas contenções ou algumas, se der merda, a gente tem que saber o que fazer. Basicamente é isso que eu vejo. Tem que ter uma tomada para arrancar, né? Exatamente. E assim, obviamente, né, por exemplo, e daí entra muito a questão do bom senso, né? Pô, será que eu quero desenvolver uma IA para controlar o meu arsenal nuclear, por exemplo? Eu sou um país que tem um arsenal nuclear. Será que eu quero uma IA controlando isso? Eu não quero. Porque, cara, se ela... Lembra a história do Tetrix? Claro. E se ela entender errado qualquer coisa? Entendeu? Então, os riscos são muito grandes. Então, ao mesmo tempo que os cenários, as projeções, é tudo muito maravilhoso, é tudo muito assustador também. Apesar que tem muito ser humano que entende errado as coisas também, né? Exatamente. Que acaba nos prejudicando. Exatamente. Tá, agora, especificamente sobre o Brasil, Christopher, como é que o Brasil está posicionado na questão de desenvolvimento de IA? Infelizmente, nós estamos perdendo muito cérebro aqui no Brasil. Nós estamos tendo uma fuga, tá, de profissionais, porque no Brasil esse profissional ainda ele é mal remunerado, ele é mal reconhecido, e falta muito apoio do próprio governo, do próprio Estado em P&D para incentivar as universidades a formar esse profissional, inclusive, tá? As nossas universidades hoje, embora algumas tenham mudado o foco, mas na sua grande maioria o objetivo é formar programador. E o mercado, ele já está saturado, embora exista uma demanda muito grande, e vai continuar saindo o programador da faculdade, porque como eu falei, exige que a pessoa tenha aptidão para isso, né? Mas eu vejo que no Brasil existe muita oportunidade, existe muita coisa para se fazer, mas falta muito incentivo. Falta muito incentivo. E outra, né? Como é que você compete? Como é que uma empresa nacional compete com um salário em dólar ou um salário em euro? Sim, por exemplo, um salário em libra? Acaba sendo difícil. E como lá fora, vamos lá, falar Estados Unidos, né? Estados Unidos, ano passado, fechou com um déficit de 800 mil vagas de cientista de dados. Então, imagina assim, a demanda é absurda, pagando salários astronômicos, assim, salários de nível executivo para um cientista, entendeu? Então, assim, a gente, no Brasil, acaba perdendo muita mão de obra, ou, vamos lá, muitas pessoas inteligentes para fora, por causa disso, porque a gente não tem a capacidade de segurar, por causa da realidade econômica e política do nosso país atual. Então, assim, muitas coisas... Porque, vamos lá, como é que você chega para um maluco que está se formando agora, que recebeu uma proposta para ir trabalhar, sei lá, Portugal, o cara trabalhar em Portugal. Às vezes ele pode até morar aqui, né? Mas daí, só que daí a maioria das empresas fala assim, cara, você trabalha um ano home office e depois de um ano a gente cobre a tua imigração. O cara vai embora, o cara não fica. Entendeu? Nós temos visto isso. Eu vi umas matérias que falam justamente isso, que os nossos gênios estão prestando serviço para a tecnologia lá fora. O que está no Brasil, obviamente, está vivendo muito bem, porque o cara que está recebendo em dólar, em euro, a conta é quase 5 por 1. Sim, não é? Claro. Então, vamos lá, o cara que recebe 10 mil dólares lá, 8 mil dólares, o cara está recebendo 50 pau aqui no Brasil, está vivendo bem. Ele, com certeza. Apesar do nosso cenário econômico, ele está vivendo bem. Só que daí, aí de novo eu volto, a menos que a pessoa tenha raízes muito fortes aqui, eu, por exemplo, se eu não tivesse filhos, cara, eu tava no Canadá faz horas. Eu já tive N oportunidades de emprego para estar no Canadá, para estar em Portugal, para estar nos Estados Unidos. Até na Irlanda eu já recebi proposta de trabalho. Salários assim que, olha, são tentadores. São muito tentadores. Então, isso que eu sou um profissional sênior. Agora imagina o cara que saiu da faculdade, que é ele não tem mais ninguém, tipo... muitas das vezes o cara veio, sei lá do Nordeste para estudar aqui no Paraná, então já tá longe da família, então daqui para os Estados Unidos é um pulo. Eu já me acostumei a viver assim, entendeu? Então, é muito difícil a gente segurar essas pessoas aqui no Brasil e muitos nem querem ficar. Muitos, eu já conversei, eu vou nas universidades conversar, falar sobre essa profissão, porque um dos meus principais objetivos é convencer a galera, falar, galera, não seja programador, estuda análise de dados, vamos fomentar esse mercado. E o que eu escuto da galera, eu falo, cara, as primeiras perguntas é como que é o mercado lá fora? Os caras não perguntam como que é o mercado aqui dentro, é como que tá o mercado lá fora? Então,
Eu acho que nós precisamos tanto de políticas públicas para incentivar essa galera a ficar aqui, quanto de iniciativas privadas também, para incentivar essa galera e para fomentar. Nós precisamos, assim, fomentar esse conhecimento, fomentar a necessidade desses profissionais para que eles fiquem aqui. Christopher, a conversa está boa e você bem disse no começo. Eu falei para o Christopher no começo, a gente vai conversando até o assunto acabar. Ele falou, ixi, então não sei se a gente dorme hoje, né? E realmente é assim, porque uma questão chama a outra, né? Mas nós temos mais ou menos um tempo padrão aí de 20, 30 minutos, nós já estamos com mais de 40, né, Diego? Então, realmente te agradecer por ter vindo bater esse papo e te deixar à vontade também se tiver alguma coisa que você julgar muito importante que nós não tenhamos abordado, por favor. Eu só diria assim, gente, não tenham medo do que está disponível no mercado hoje. Usem o que está disponível no mercado hoje a favor de vocês. Aprendam a usar, mas não usem assim, lá, sabe, de maneira porca, Ctrl+C, Ctrl+V, acabou. Sim. Usem isso para aprender. Aprimorar. Para aprimorar conhecimento, para evoluam como ser humano, evoluam em conhecimento e cresçam. E deixa os futuros distópicos para daqui a um tempo a gente discutir eles. Ainda está muito longe disso acontecer. Mas o que tem disponível no mercado hoje, gente, é maravilhoso. Está criando novas profissões. Então você estudar, você explorar, pode te colocar à frente aí em novas oportunidades. Então o meu recado para a galera é essa. E para a galera de tecnologia, venham para a área de dados, tá? É uma área extremamente carente que precisa de muitos profissionais. Você gostou do bate-papo? Adorei, cara. As perguntas? Maravilhoso. Agradeço o ChatGPT. Eu fiz de propósito, sabe? Fiz de propósito porque esse é um assunto que eu não teria problema nenhum de ficar aqui conversando horas, né? Mas realmente tem situações que o entrevistado vem aqui que eu não domino nada do assunto. E olha, aí de propósito, eu pedi para o ChatGPT me formular as perguntas para uma entrevista de inteligência artificial. E olha só que interessante, ele deu 3 perguntas ele separou em tópicos ainda. Perguntas básicas, técnicas, de interesse público, de tendências em futuro e de específicas do Brasil. Então, realmente, se você souber usar, é um instrumento fantástico. Vamos supor que eu não soubesse nada de inteligência artificial, com isso aqui eu poderia entrevistar o melhor dos especialistas. Isso aí. Então, você bem falou, é um instrumento fantástico para quem sabe usar e usar de forma coerente. E esse é o recado final que a gente deixa. Fechou. Muito obrigado, Cris. Eu que agradeço. Um grande abraço a você. Até na próxima quinta-feira com mais um Nossa Terra, Nossa Gente.